Oi, pessoal. Aqui a gente vai fazer a revisão de algumas questões sobre economia colonial, como elas vêm sendo cobradas aí nos vestibulares das universidades paulistas. Nesse vídeo em especial, vou trazer também para vocês algumas questões dissertativas, porque é importante a gente também entendendo como fazer uma boa resposta dissertativa, não só achar as questões, as alternativas certas, mas fazer boas respostas para uma questão dissertativa. Bom, a primeira questão que eu trago é uma questão que acabou de cair no vestibular, no último vestibular da FUVEST, o vestibular 2024. Então vamos ver aí o texto que ela traz pra gente. Na coluna do ativo como na do passivo, seria difícil exagerar o papel do açúcar na história do Brasil colonial. Se ele foi o produto que proporcionou a base inicial solidamente econômica para o esforço do colonizador, foi também o que plasmou o regime de propriedade latifundiária, instalou a escravidão africana na América e, no seu exclusivismo, inibiu o desenvolvimento da policultura. Então ele fala aqui pra gente no texto, nesse começo do texto, que é difícil exagerar o papel do açúcar, porque sim, nós podemos ver que este papel é fundamental. Foi ele que proporcionou a base inicial, da economia, vamos colocar, colonizadora dentro do Brasil. Então ele é a nossa base inicial de economia colonizadora, mas também foi o açúcar que possibilitou a criação de a propriedade latifundiária, que instalou de vez a ideia da escravidão africana na América, e foi a produção do açúcar que de alguma forma inibiu o desenvolvimento dessa policultura. Ele continua no texto. Embora estimulando em áreas apartadas a pecuária e a lavoura de subsistência. Então, a pecuária e a lavoura de subsistência, tá aqui falando, eles existiram dentro do Brasil. Então, temos pecuária e lavoura de subsistência, mas elas estão em áreas apartadas, do açúcar. Então, o açúcar é lá monocultor. A pecuária e a lavoura de subsistência são necessárias para ele, mas acontecem em áreas diferentes da produção do açúcar. Continuando o texto, ele desenvolveu um estilo de vida que marcou a existência de todas as camadas da população que integrou, reservando, contudo, seus privilégios a poucos. Então há um estilo de vida ali criado pela cultura do açúcar dentro do Brasil, dentro do latifúndio. Todas as camadas da população acabam sendo afetadas por esse estilo de vida, mas os privilégios, eles são dados a um grupo muito pequeno de pessoas. Então, os privilégios conseguidos por essa produção são poucos aqueles que conseguem. Bom, a partir aqui do texto de Evaldo Cabal de Mello, nós vamos para as alternativas. Aí a questão fala pra gente, o texto indica que no Nordeste açucareiro dos séculos 16 e 17, então a partir de todas essas informações, nós temos que procurar aquilo que é correto sobre o Nordeste açucareiro dos séculos 16 e 17. Vejamos o que ele fala pra gente na alternativa A. A mão de obra de escravizados de origem africana e indígena era empregada nos canaviais, na pecuária e na lavoura de subsistência. Olha, nos canaviais sim, mas na lavoura de subsistência, por exemplo, eu não tenho essa utilização de mão de obra escravizada. Então não dá para a gente marcar essa como uma alternativa correta. Vamos para a letra B. A distribuição de terras baseava-se na concessão pela coroa portuguesa de privilégios e pequenos lotes a donatários. Não, a coroa portuguesa não está dando pequenos lotes para ninguém. A coroa portuguesa está dando latifúndios. Ele fala aqui, é a propriedade latifundiária que foi criada com a produção do açúcar. Então a gente não está falando de pequenas terras, a gente está falando de latifúndios. Os privilégios concentravam-se na mão dos senhores de engenho, em detrimento da população escravizada ou livre e pobre. Sim, os privilégios efetivamente vão ficar na mão de uns poucos. O texto falou isso pra gente. Ele gera lucros, mas os privilégios ficam na mão de uns poucos. Eu vou ler as demais alternativas, então vamos lá. O desenvolvimento das relações socioeconômicas fundadas na horizontalidade recebia estímulos governamentais. Não existe horizontalidade. Horizontalidade seria eu falar que está todo mundo no mesmo patamar. Isso não existe. Eu tenho uma hierarquia vertical. O senhor de engenho lá no topo
o escravizado bem embaixo dessa sociedade. O modo de produção feudal, bom, pode parar aí, gente, não tem modo de produção feudal dentro da América. A América está no período moderno, então não dá para falar nunca em feudalismo dentro da América. Tudo bem? Nossa segunda questão aqui é uma questão da Unesp, também dessa última prova, né, do vestibular 2024. Então vamos lá. Examine um meme publicado no perfil Brazilian do Tumblr. Pai, devolve meu ouro. A potência marítima. Pai, tô em crise, devolve por favor. Conquistei vários territórios, sou incrível. O pau-brasil, pai. Então eles usam um meme que fica famoso aqui no Brasil, a gente sabe, e trazem aqui algumas questões sobre economia, o ouro do Brasil, a ideia da crise, devolve o que você explorou. Bom, continuamos aqui. O meme corresponde a uma espécie de metáfora da história do Brasil. Então, se ele está falando que é uma metáfora, ele tem ali uma maneira de explicar o que aconteceu na história do Brasil. E aí a gente precisa achar, né? Então, o meme corresponde a uma espécie da metáfora da história do Brasil e mais precisamente do que dentro da história do Brasil. Então, essa metáfora da nossa história estaria relacionada exatamente a que parte da nossa história. Isso estaria relacionada à dinâmica da colonização do Brasil por Portugal, baseado na exploração e no exclusivo metropolitano do comércio colonial? Sim, ele está baseado nessa ideia de um Portugal que explora a região, que tem um exclusivo metropolitano, sempre lembrando que ele existe, mas que ele não quer dizer exclusividade total, né? Isso vai depender do momento, e que acaba gerando uma exploração enorme dentro da região brasileira por parte dos portugueses. Vamos olhar as outras alternativas só para a gente, né, ver como eles tratam. Ele está relacionado à subserviência portuguesa ante os interesses britânicos que impediam um relacionamento comercial harmonioso entre colônia e metrópole. Não é a Inglaterra que impede esse relacionamento harmonioso, ele não acontece por conta das demandas que existem sobre o que precisa ser feito para que Portugal ganhe dinheiro. Ele mostra a persistência do domínio político português sobre o Brasil, que perseguiu mesmo depois da independência. Olha, esse domínio não prossegue mesmo depois da independência. Ele mostra a relação de cumplicidade entre portugueses e brasileiros, construída a partir dos séculos de convivência entre os dois povos. No meme não parece muito que eles são cúmplices, né? Que eles são amigos, ao contrário, é um reclamando e um outro que nem escuta. Ele se refere à corrida do ouro nas minas, que atraiu para a região milhares de exploradores da metrópole e das demais áreas da colônia. Ele vai falar disso, mas a gente está falando especialmente, né? Fala do ouro, mas ele está falando também do pau-brasil. Então a gente não está falando só da corrida do ouro para Minas, e não da atração de pessoas, mas da exploração que é feita por Portugal dentro da região brasileira. Bom, pessoal, como eu falei, eu escolhi aqui trazer algumas questões dissertativas, também para a gente ver, às vezes algumas pessoas têm muita dúvida quando chega na segunda fase, na hora de fazer uma boa resposta, na hora de fazer uma questão dissertativa do vestibular. Então, eu começo aqui com uma questão da FUVEST de 2021, que a hora que o pessoal viu esse gráfico aqui já entrou em pânico, né? Um gráfico na prova de história, ele acontece o tempo todo, né? A gente utiliza muito gráfico para entender especialmente essa parte de história econômica. A partir da análise do gráfico, então antes de eu começar a fazer a questão, eu preciso analisar o gráfico. Ele vai mostrar aqui pra gente na legenda, né, que é o comércio exterior do Brasil entre 1536 e 1822, então ele está começando lá em 1536, está vindo até 1822, e ele está mostrando os produtos que representaram aquilo que foi exportado pelo Brasil. Então a gente tem aqui a linha que representa o açúcar. Podemos ver que ela é uma linha que começa a crescer ali, né, a partir já de 1540, mas ela começa a entrar no crescimento mais alto na década de 1590, e aí ela vai crescendo até próximo ao 1650, tem uma queda, né? Mas ela não desaparece, então sempre aquela história, né? Não tem os ciclos, não desaparece todos os produtos.
Depois a gente vai ter um leve aumento aqui a partir de 1710, mais ou menos. Nova queda acontecendo por volta de 1760. Novo aumento acontecendo por volta de 1770. Nova queda. E, de novo, começa ali um período então, de queda não tão acentuada. Mas aí a gente pode ver que é um produto que ele vai ter as suas quedas, mas ele também tem os seus aumentos de valores de exportação, né? Agora, a segunda linha que ele apresenta aqui embaixo pra gente é a linha do ouro, que só começa lá em 1690. Vai ter uma subida vertiginosa até por volta de 1760, e depois tem queda, né? Dá uma estabilizada, nova queda, uma subidinha a partir de 1810, volta a cair, e aí de novo uma queda menos acentuada. E ele traz pra gente uma terceira linha, que é a linha das exportações totais, que ele só começa a olhar a partir ali mais ou menos de 1660. Então antes só tem a linha do açúcar, né? As exportações totais eles caem junto com a linha do açúcar, mas a gente pode ver que o açúcar continua em queda aqui mais ou menos por volta de 1690, enquanto as exportações totais começam a subir. E a gente tem uma subida muito grande dela, uma queda vertiginosa, mas por volta aqui mais ou menos de 1790, 1780, a gente volta a ter uma subida dessas exportações totais. E é um momento em que ela não coincide necessariamente com o açúcar e com o ouro. Então, agora a gente fez a análise do gráfico, a gente olhou as linhas, a gente olhou o que ele está representando. E aí a gente pode continuar a ver a questão. Então, a partir da análise do gráfico, no qual a ordenada corresponde a valores totais de exportação em milhões de libras esterlinas e abscissa a intervalos de tempo em décadas, justifique. Porque há um declínio, justificar é dizer isso, é dizer o porquê. Porque há o declínio nos valores do açúcar entre aproximadamente 1650 e 1710. Por que esse açúcar entra em queda mais ou menos nesse período? Coincide também com a saída, próxima ali a saída dos holandeses do Brasil, que a gente viu lá na última aula, e a gente falou o quanto eles aprendem sobre açúcar no Brasil e vão começar a produzir esse açúcar em outras regiões, como nas Antilhas. Então, o que gera o declínio nos valores do açúcar não é que o produto deixou de ser desejado, é que o açúcar brasileiro ele passa a enfrentar uma concorrência que especialmente do açúcar antilhano, né, do açúcar produzido pelos holandeses ali na região das Antilhas. Deixa eu subir um pouquinho aqui para você ver melhor. E por isso o açúcar deixou de ser um produto tão valioso. Quanto havia sido no século XVI e na primeira metade do século XVII. Com essa resposta, a gente conseguiu acobertar tudo que poderia ser cobrado aí pelo corretor da questão, né? A gente colocou que há uma concorrência, então a gente sabe que não é que o açúcar deixou de ser um produto consumido, mas que há uma concorrência, então eu tenho uma quantidade maior e que, olha, eu escrevi açúcar errado aqui, e que o açúcar é por isso, por ter uma quantidade maior, ele deixa de ser um produto tão valioso quanto ele havia sido lá no século XVI e na primeira metade do século XVII. Pessoal, respostas de vestibular, elas não precisam ser extremamente complexas. O mais importante é eu aprender a olhar o comando da questão. Então aqui é o justifique. Eu tenho que falar o porquê. Ele está me dando uma sentença e eu tenho que explicar o porquê essas coisas que ele está me perguntando aconteceram, tá? Importante a gente marcar isso, porque às vezes as pessoas acham que tem que fazer respostas enormes e não precisa. E às vezes elas fazem respostas enormes e não respondem aquilo que o comando da questão pede. Então é importante a gente olhar o comando. O que ele está perguntando? Ele pediu para a gente explicar por que há o declínio nos valores do açúcar. A gente explicou.
A gente falou da concorrência e a gente falou o quanto essa concorrência faz o açúcar deixar de ser um produto tão valioso. Na letra B, mesma coisa, ele quer que a gente justifique. Então, o porquê há uma diferença entre valores totais e a somatória dos valores do açúcar e do ouro por volta de 1760. Então, quando a gente pega aqui em 1760, a gente vê que as exportações totais elas são muito maiores do que açúcar e ouro juntas. Né? Ao contrário, o açúcar está entrando em declínio, o ouro também, mas as exportações totais vão se manter um pouquinho altas, um pouquinho mais de tempo altas. Por que há uma diferença? Se eu somar o açúcar e o ouro, eu não chego nesse pico aqui das exportações totais. O que mais está acontecendo nesse período que pode justificar para a gente essa questão de haver essa diferença? Ora, o período que ele dá para a gente é a segunda metade do século XVIII, já é o período em que o ouro está começando a entrar em decadência e que, vendo essa situação, Portugal está buscando novas maneiras de ganhar dinheiro dentro da colônia. Então, é exatamente nesse momento que vai ocorrer o chamado renascimento agrícola, o período onde o Marquês de Pombal vai estimular outros produtos a serem produzidos e exportados no Brasil. Então, para a gente fazer uma boa resposta, não basta a gente falar isso, né? Então, nesse momento ocorreu o chamado renascimento agrícola, no qual houve o estímulo à produção de outros produtos. Nós podemos aqui talvez trazer alguns exemplos desses produtos, né? A gente pode aí colocar o cacau, o fumo, mesmo o algodão foi produzido nessa época pelo Brasil, tá? Que vão ser exportados para a Europa. Então eu localizei aqui mais ou menos o período, segunda metade do século XVIII. Sei que é um período em que há o declínio do açúcar, que há um declínio do ouro, o açúcar já não era um produto tão importante. O que eu estava fazendo? Sempre que não tem esses produtos tão fundamentais assim na economia, eu vou voltar a minha economia para outras coisas. Nesse período a gente tem ali o cacau, o fumo, o algodão, ainda poderia citar outros, tá, gente? Você tem já um período com começo de exportação do café, muito pequeno, não valeria a pena, mas ele acontece também. De qualquer forma, a gente marcar que há o período do renascimento agrícola e que a gente sabe que tem outros produtos sendo mandados para a Europa neste período. Bom, pessoal, nossa última questão de revisão aqui, também uma questão dessa última prova da Unicamp, agora de 2024. E aqui eu estou trazendo uma questão que ela tem aspectos um pouquinho mais complexos e outros um pouco mais tranquilos para a gente fazer. Então vamos primeiro ler o texto para a gente entender do que a questão está tratando. Somente mais tarde, aprendendo com a prática, principalmente depois da introdução dos primeiros escravos africanos, que já na sua pátria se tinham ocupado com lavagem de ouro, e de cuja experiência o natural espírito inventivo e esclarecido dos portugueses e brasileiros logo tirou proveito, foi que os mineiros aperfeiçoaram esses processos de extração. Então ele está falando para a gente aqui nessa primeira frase do texto, que depois da introdução dos primeiros escravos africanos dentro do Brasil, que já conheciam a lavagem do ouro, né, então a gente vai tirar proveito e aperfeiçoar esse processo de extração do ouro. A partir do momento em que a gente tem a entrada dos africanos, a gente tem um aperfeiçoamento aí desse processo de extração. Deve-se principalmente aos negros a adoção das bateias de madeira, redondas e de pouco fundo, de 2 a 3 palmos de diâmetro, que permitem a separação rápida do ouro da terra, quando o cascalho é bastante rico. Então ele vai falar pra gente que é por conta dos negros, né, dos escravizados, que foram adotados as bateias de madeira, que eram justamente uma forma da gente fazer aí a exploração mais rápida desse ouro. A eles se devem também as chamadas canoas, nas quais se estendem um couro peludo de boi ou de flanela, cuja função é reter o ouro,
que se apura depois em bateias. Então, aqui ele está mostrando pra gente algumas técnicas, ele também fala das canoas aí, dessa técnica que veio com os escravizados e que vai ser utilizado pelos portugueses e pelos brasileiros na exploração do ouro. O segundo documento que a Unicamp traz é justamente uma foto, uma imagem de uma bateia lá do Museu do Ouro em Sabará, para a gente saber, afinal de contas, o que ele está falando. Vamos ao enunciado, ao comando da questão. Tendo em vista seus conhecimentos gerais, com base no relato desta pessoa cujo nome eu não sei falar, geólogo e metalurgista alemão que esteve no Brasil entre 1809 e 1821, responda às questões a seguir. De que modo a presença da bateia em Minas Gerais, na época da mineração, está relacionada à circulação de saberes da África para o Brasil? Então eu tenho que usar a bateia, porque ele pede isso na questão, ó, de que modo a presença da bateia, na época da mineração, a presença da bateia em Minas Gerais, então tá aqui, ele pede para a gente olhar isso, como isso se relaciona a uma circulação de saberes da África para o Brasil. Essa é a primeira parte da questão, porque ele continua. Usando o conceito de diáspora, explique o valor histórico das técnicas citadas pelo nosso geólogo e metalurgista ali. Então eu vou ter que usar esse conceito da diáspora para explicar o valor histórico das técnicas que foram citadas pelo nosso alemão. Essa questão, gente, ela é um pouquinho mais complexa, né? Ela tem vários comandos, então a gente precisa relacionar a presença da bateia com a circulação de saberes, depois usar o conceito de diáspora para explicar, né? Aqui o nosso comando é o explique. Então, primeiro a gente precisa fazer um comando sobre relacionar, esse primeiro, o comando é relacionar a bateia e a circulação de saberes da África para o Brasil. No segundo comando, a gente precisa explicar, mas a gente precisa explicar usando o conceito de diáspora. Então, sim, essa aqui é uma questão bem mais complexa do que a gente normalmente está acostumado a ver, tá? É aquele tipo de questão que, quando você acertar, ela vai te colocar num outro patamar aí, pode ter certeza, em relação a outros candidatos, porque é uma questão que dificilmente todo mundo consegue tirar a pontuação máxima. Né? As pessoas conseguem fazer, mas elas não conseguem chegar na pontuação máxima. Bom, a primeira parte, quando a gente vai relacionar ali a presença da bateia, então a gente tem que usar, ele pediu para a gente usar a presença da bateia em Minas com a circulação de saberes. A gente pode dizer que o nosso, deixa eu colocar tudo em maiúsculo, o nosso geólogo ali, se você quiser copiar o nome dele, fique à vontade, olha eu escrevendo já errado. Ele reconhece que a bateia era, né, que foi usada, a bateia usada na mineração brasileira é uma técnica africana que foi apropriada aqui no processo de extração do ouro, que foi apropriada na colônia portuguesa. Então, ele reconhece que aquele é um instrumento dos conhecimentos, né, dos saberes africanos, que vai ser apropriado aqui dentro da colônia portuguesa, tá? Respondemos a primeira parte. Nós relacionamos essa ideia, né, que a gente tem de que instrumentos estavam presentes, não só eles, nós poderíamos aí falar de cultura, religiosidade, mas nós mostramos que se a bateia é um instrumento africano, ele está sendo apropriado no Brasil, ele está mostrando, posso colocar aqui, ó, que demonstra uma circulação de saberes entre a África e o Brasil. Respondemos a primeira parte da questão, porém não respondemos a questão inteira. Na segunda parte, nós precisamos usar o conceito de diáspora, lembrando para vocês que a diáspora é exatamente essa transferência que acontece na Idade Moderna de forma forçada dos africanos para a América através do tráfico transatlântico, né?
Então, através da diáspora, como que a gente pode explicar o valor histórico dessas técnicas? Bom, podemos dizer que a partir da diáspora africana, né, que acontece ali pelo tráfico transatlântico, então essa diáspora ela está ligada ao tráfico transatlântico, especialmente, os povos escravizados, os povos africanos escravizados, ajudaram e contribuíram com práticas e inovações no desenvolvimento da colônia portuguesa. Né? Isso mostra a contribuição desses povos na formação econômica, mas também social e cultural da colônia. Se eu quiser colocar aqui do Brasil, nenhum problema. Então eu consegui aqui nessa segunda parte usar o conceito da diáspora africana e explicar por que essas técnicas têm importância. Afinal de contas, elas mostram a contribuição desses povos escravizados na nossa história. De novo, essa não é uma questão fácil de ser feita, tá, gente? E ainda tem a letra B. Nós só respondemos a letra A da questão. Então vamos para a letra B dela para a gente poder entender o que ela pede. Tendo como contexto o período colonial. Então ele está restringindo aqui para a gente num determinado período da história, o período colonial. Analise uma diferença. Então, importante para a gente olhar. E o comando da questão, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que analisar uma diferença entre a escravidão nas áreas urbanas da mineração e a escravidão nas áreas monocultoras de açúcar das capitanias do Nordeste. Então a gente vai ter que ver e analisar, não é apenas citar. Primeiro, isso é um ponto importante, né? Quando é cita, a gente pode só jogar informação e sair. Quando é analise, a gente tem que trazer um pouco mais de informações sobre essas questões, tá? E ela traz uma segunda parte. Explique, então ele tem um segundo comando aqui para a gente fazer, né? A gente precisa explicar como os povos escravizados utilizaram a seu favor as técnicas e saberes aprendidos com tradições de culturas africanas. Então, a gente vai ter que fazer de novo duas partes dessa questão. A primeira, a gente está analisando uma diferença. Toda vez que pede uma diferença, eu preciso olhar ela para os dois lados. Então, eu vou ter que dizer como era essa escravidão nas áreas urbanas da mineração e como era essa escravidão nas áreas monocultoras do açúcar. Existem inúmeras diferenças que eu posso apresentar. Eu vou colocar aqui, por exemplo, que nas áreas urbanas da mineração, o desenvolvimento econômico, aquele desenvolvimento que acontece dentro das cidades, ele possibilitou o surgimento de espaços de trabalho ligados a especializações, como, por exemplo, ourivesaria, que é o trabalho com ouro, como ferreiros, mas também nas áreas da arte, como a arquitetura e na escultura. Então eu tenho outros tipos de trabalho que não ficam só na área da exploração do ouro, né? Por conta disso, houve uma possibilidade de mobilidade social, que atingiu os
escravizados. Então surgiu, por exemplo, a figura do escravizado de ganho, né? Nas áreas urbanas a gente tem um pouco mais de liberdade para esses escravizados. Eles ainda são escravizados. Quando eu falo um pouco mais de liberdade, eu estou falando, por exemplo, da possibilidade associativa para construir uma igreja, dessa possibilidade de fazer alguns tipos de trabalho, né, que permitiam a esses escravizados, aos negros, conseguir a sua liberdade ou a liberdade da sua família. Essa mobilidade que a gente está associando aqui às áreas urbanas, né, ligado a essas possibilidades, não existia nas áreas rurais, nas áreas dos engenhos, monocultoras de açúcar, né, como ali, né. Por que não existia, gente? Porque os negros, os escravizados, eles eram usados quase que exclusivamente dentro dos engenhos. Então não havia essa possibilidade para esses escravizados de realizarem outras atividades que dessem para ele a chance, por exemplo, conseguir a sua alforria. Terminei de responder a questão? Não. Tem uma segunda parte, né? Agora a gente tem que explicar como os povos escravizados utilizaram a seu favor as técnicas e saberes apreendidos com tradições culturais africanas. Gente, em enunciados muito longos, que tem mais de um comando, vai grifando os comandos, vai mostrando para você não se esquecer de fazer a segunda parte da questão, por exemplo. Aqui a gente pode explicar como esses povos utilizaram as técnicas e saberes aprendidos. E eu posso voltar lá para o texto, eu posso trazer o exemplo que esse texto me deu. Por exemplo, a Bateia, ela exemplifica o conhecimento, né, técnico, porque é um conhecimento técnico, é um instrumento que foi trazido da África para o Brasil, para a colônia, tornando assim o trabalho de extração do ouro mais eficiente, tanto em termos do uso da força escravizada, né? Eu precisava fazer menos esforços, escravizados precisavam fazer menos esforço utilizando esse instrumento. Mas é claro, se eu quiser afirmar, porque aqui eu já teria respondido a questão, mas eu também posso afirmar que a bateia, ela também era interessante para o colonizador na medida em que ela gerava mais produtividade. Pessoal, importante marcar, essa última parte eu não precisaria colocar, mas eu volto de novo, né? Leia a questão, grife os comandos, marque quando você tem de fazer mais de uma resposta. Geralmente essas são as questões que acertar a questão inteira vai fazer muita diferença para você. Ela pode trazer uma pontuação altíssima. Bom, se você tiver alguma questão, que você queira que dê uma olhada, né, que você tenha alguma dúvida, pode me mandar pelo chat lá no Moodle, pode mandar pelo e-mail do Instituto Federal. Eu estou à disposição. Um abraço e até a semana que vem.